Oi, meu nome é Jader da Silva e eu ministro a oficina de Papercraft na Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E eu estou aqui para te convidar para a nossa segunda aula de Killing. Nessa aula nós vamos aprender a fazer essa arte aqui, tá bom? Ela vai ser dividida em duas partes. A primeira eu vou ensinar a fazer o cenário, o piso e essa decoração aqui de parede. E na segunda parte eu vou ensinar a fazer o arranjo, que é as folhagens e esse vaso. Então, vamos começar? Para começar o cenário, vamos fazer a decoração da parede primeiro. E para isso precisamos de duas tiras de cores diferentes. Pode ser tonalidades parecidas ou distintas. Não vai mudar muita coisa isso. Vamos precisar de 8 tiras de 5 centímetros, conforme estou mostrando na imagem ali abaixo. De cada uma das tonalidades. Então, se você escolher uma cor escura e uma outra mais clara, então 8 de uma tira e 8 de outra. As minhas tiras, normalmente elas têm 45 centímetros de comprimento. Então, eu dobrando elas em 4, automaticamente elas já ficam com os tamanhos que eu preciso. Basicamente, mais ou menos uns 5 centímetros, 5, 7 centímetros. No caso, se a sua não tiver essa dimensão, é só cortar mesmo 8 tiras de cada cor de 5 centímetros. E para isso... para fixar essas tiras, a gente também vai precisar de mais uma tira de uma cor escura. Pode ser preto, marrom, uma cor diferente das que você está utilizando. No mesmo comprimento, 5 centímetros mais ou menos, entre 5 e 4 centímetros. E nós vamos colar 6 tiras de cada cor. E a colagem das tirinhas vai ser da seguinte maneira. A gente vai colocar na vertical a tira escura, passar cola em toda ela. Mesmo que a gente não vai colar em tudo, deixar um pequeno espaço e vai colocar uma tira de uma cor e depois do lado uma tira da outra cor. Aí volta na primeira cor, a segunda cor, primeira cor, segunda cor. E assim por diante até colar as 12 tirinhas, tá bom? E é só seguir mesmo com essa mesmo esquema. E colando as tirinhas até completar as 12, 6 de cada tonalidade. Após colar todas as 12 tirinhas, vai ficar desse jeito assim. Depois que a cola secar, pode ser que umas fitinhas tenham ficado um pouquinho acima do nível da fita que a gente está utilizando como base. Então, você pode pegar uma tesoura e ir acertando, deixando tudo reto, tá bom? Antes da gente prosseguir para o próximo passo, tá? E agora a gente vai utilizar as outras 4, 2 de cada cor, né? Para poder fazer a parte... eu coloquei ela na imagem, na parte... Ela tá na vertical. Agora a gente vai colocar elas na horizontal, tá bom? E aí o que vai acontecer? A gente vai pegar elas e ir intercalando também. Então, conforme você for passando, você escolhe qualquer uma das cores e vai passando, começando de baixo, porque embaixo é mais fácil você encaixar. E vai jogando todas as cores de uma tonalidade vai ficar para cima e da outra vai ficar para baixo. Independente de qual você escolha, é só lembrar que uma cor fica para cima e a outra vai para baixo. Na próxima tirinha que você escolher, também vai ser uma cor. Se você escolheu a cor escura, a próxima vai ser a cor clara. Então, você vai pegar e agora vai ser o oposto. As cores que ficaram embaixo da tirinha vão para cima e as cores que ficaram em cima vão para baixo, tá? E sempre começando da parte de baixo o encaixe, que é muito mais fácil. Porque como ali embaixo as tiras estão soltas e lá em cima já está um pouco mais presa, é mais difícil você encaixar, tá bom? E aí vai intercalando. Na imagem eu tinha deixado o marrom para cima na primeira parte, agora eu vou deixar o bege para cima e o marrom para baixo. É como se a gente estivesse fazendo uma tecelagem. Estivesse pegando vários tecidos ou vários fios e tá fazendo um tapete, algo nesse estilo, tá bom? E agora a gente volta e inverte. Pega a cor anterior, no caso eu peguei o marrom primeiro, depois o bege, agora eu pego o marrom de novo, e agora eu pego o bege de novo, na quarta. E vamos fazer isso com as 4 tirinhas, tá? Conforme você for colocando as tirinhas, você vai ajeitando se precisar. A parte mais chatinha é essa, a parte de colar. A gente precisa colar essas 2 primeiras de uma forma que eu vou explicar pra vocês, tá? A gente precisa colar essa ponta que sobrou, tá vendo que eu tô passando cola? Ela vai virar pro nosso lado, porque esse lado que a gente tá trabalhando é o verso, dobrar e colar, tá vendo? Dessa forma. Porém, a ponta, a continuação dela não dá pra fazer a mesma coisa, tá? Eu vou trazer mais perto pra tentar explicar melhor pra vocês. Ó, um lado a gente consegue puxar pro nosso lado aqui, tá vendo?
e dobrar, ó, pra cá. No caso, o verso onde a gente tá trabalhando. E o outro não, se a gente dobrar, ele vai pra frente e vai ficar aparecendo. Então não vai ficar legal. Então esse caso, do bege, a gente vai ter que cortar bem rente e colar. Já o marrom, quando tiver daquela forma, a gente consegue cortar um pouquinho maior, dobrar e colar. Tá vendo? Ó, um lado, uma ponta de cada fita, um lado é possível dobrar e o outro lado você tem que cortar rente. Nunca vai ser possível dobrar os dois lados ou vai ter que cortar rente os dois lados, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma. O marrom aqui a gente vai pegar e dobrar, vai cortar um pouquinho e dobrar pro nosso lado aqui. E o outro lado a gente tem que cortar rente, tá vendo? É igual o bege, eu cortei o marrom, agora eu cortei o bege, porque o outro lado a gente não consegue dobrar, porque senão iria pra frente e isso ficaria muito feio, né, quando a gente colar a nossa obra, tá bom? Um outro detalhe muito importante é que a terceira e a quarta a gente vai colar, só que sempre recuando um. Então, ou seja, as duas primeiras a gente colou iguais, na ponta mesmo. A gente pega a terceira e entra um, e na quarta a gente entra mais um. E com a sobra da terceira e da quarta, porque ela, como a gente teve que cortar, a gente vai fazer a quinta e a sexta fileira, tá? Sempre entrando um. Então, é como se a gente estivesse fazendo um triângulo. Ele tá recuando e vai acabar que no final ele só vai colar nos últimos ali, nos quatro últimos. Então, ele começou colando lá em cima nas 12 tirinhas, aí ele recua um na terceira, porque a primeira e a segunda são iguais. Na quarta ele recua mais um para dentro comparado com a terceira. Na quinta ele recua mais um comparado com a quarta. E na sexta ele recua mais um comparado com a quinta. Então ele vai sempre entrando mais um, tá vendo? Ó? Tô colando a última, que vai abraçar apenas 4 e vai deixar o restante das outras 8 tirinhas soltas. Porque o que acontece? Depois a gente vai cortar isso formando um triângulo. Então, se a gente colasse, a gente depois tem que colar novamente. Então, a gente já cola de uma forma que não precise cortar. Desculpa, não precise cortar e colar novamente. Tá? E agora, como eu falei, a gente vai cortar formando um triângulo. Mas ao invés de pegar a tesoura e só cortar na diagonal, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar reto. Assim seria errado, porque não vai ficar o acabamento. A gente vai cortar retinho, mas vai formar o triângulo. Então, o que a gente vai precisar primeiro? Pegar e achar o centro. Então, conta 6 de um lado, 6 do outro e vai achar os dois principais. E aí a gente vai o quê? Apenas acertar as pontas deles para que eles fiquem iguais, porque o marrom meu tá um pouquinho menor, né? Então, vou cortar os dois, ficou iguais. E os dois próximos que estão na lateral, eu vou cortar um pouquinho menor. O primeiro de um lado, né? E o do outro lado, eu também corto da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou lá e corto um pedacinho desse um. Então, ficou os dois centralizados e mais os dois do lado um pouquinho menor, igual eu tô mostrando. E a gente vai fazer a mesma coisa com os outros 4. Vai cortar um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor, até chegar lá em cima. De um lado, você pode fazer um lado primeiro e depois fazer o outro. Foi o que eu fiz. Eu já tirei base, né? Então agora eu vou apenas cortar os outros 4. Então eu vou cortar aqui, cortei um pouquinho menor do que o último. Eu venho agora e corto esse outro menor um pouquinho menor. Eu tô até seguindo a reta das tirinhas que a gente estava utilizando, colando, tá vendo? Ó? Por isso que eu falei que a gente tem que fazer essa colagem diferente, não pode ser colado todos eles na ponta. Porque senão a gente vai cortar aí, ó, e vai perder tudo que a gente colou, todo o nosso trabalho. Vai ter que colar de novo, vai ser mais complicado, às vezes você não consegue espaço para poder dobrar. Então assim, sempre recuando um vai dar certinho. E pronto, a gente conseguiu formar um triângulo cortando ele retinho, sem ser na diagonal. E está pronto a nossa primeira parte, que vai ser a decoração de parede, tá bom? Esse aqui é a frente e o outro lado é o verso que a gente estava trabalhando. E aí seria só colar, mas primeiro a gente vai começar a fazer o piso para depois a gente fazer a colagem. Vou trazer um pouquinho mais perto para vocês verem como que ficou. Focar um pouquinho, ó, ficou dessa forma, ó. Tá vendo? E para iniciar o piso, eu estou utilizando um papel de 10 por 15. E aí, a parte de baixo dele, eu estou utilizando um papel bem escuro, preto, que tem 10 por 5. Essa medida é a que eu tinha, que eu cortei uma folha de sulfite no meio e depois novamente no meio. Então, é 1/4 de folha de sulfite. O que precisa saber é que, se usar um tamanho diferente, a mesma largura do papel tem que ser a largura do papel, tem que ser a largura do outro papel de baixo. Ou seja, a largura do papel amarelo e a largura do papel preto tem que ser iguais.
A altura não muda muito, você pode deixar mais de 5 ou menos, não muda muito, mas a largura tem que ser igual, tá vendo? Para poder encaixar e ficar certinho. E agora que eu tô colando o papel, o que eu vou fazer? Vou utilizar umas tiras, que elas têm medindo mais ou menos 1 por 3 centímetros, tá? Vou cortar elas para poder fazer como se fosse tacos, como se fosse um piso de madeira. Então eu vou medindo, eu estou utilizando uma caixinha de estilete, que tem mais ou menos esse tamanho, né? Ela tem 1 centímetro de largura, e o comprimento ela tem aí mais ou menos, nesse daí, uns 6 centímetros, 5 centímetros, mas eu vou cortar no meio depois e vai dar certinho. E daí é só você cortar. Se você quiser fazer como se fosse um piso frio, sabe, cerâmica, você pode utilizar um quadrado ao invés de um retângulo, como eu estou cortando. Você pode pegar e fazer um retângulo, um quadrado de 2 por 2 ou até um retângulo mesmo, só que daí teria que ser um pouquinho maior para poder parecer como se fosse um piso. E aí é só colar, só fazer mesmo as colagens das pecinhas. Eu comecei bem no final mesmo da folha e vou colando uma do lado da outra, porém vou deixando um espacinho para poder ver, sabe, essa divisória que tem entre um piso e o outro, que é como se fosse um rejunte. Por isso que eu escolhi uma cor escura, para que ela desse destaque a hora que colasse. Então não necessariamente precisa ser preto, mas uma cor escura fica bem mais legal. E se você for utilizar, no caso, fazer um piso como se fosse uma cerâmica de uma cozinha, você pode utilizar, ao invés de preto, um bege, para que se você usar um branco, não dê um contraste muito grande do preto. Mas são ideias que você vai utilizando. E agora a gente vai colar a próxima fileira. A gente não vai colar igual, tá vendo? Conforme eu fiz ali, você vai ter que colocar bem no centro dos dois tijolinhos de baixo. E continuar a fileira dessa forma, colando sempre no centro. A gente só precisa fazer duas fileiras diferentes, porque as outras a gente vai só copiar. A primeira vai ficar igual à terceira, né? E a quarta fica igual à segunda. Ó, o pedacinho que sobrou de baixo acabou que coincidiu ali, tá? Mas nem sempre dá certo. E isso que a gente vai fazer, ó, vai completar os espacinhos e a próxima a gente pode copiar a primeira fileira, tá vendo? Ó? E a outra a gente copia a terceira. E assim, e vai colando até completar todo esse espaço. Eu vou deixar o vídeo um pouquinho mais rápido para vocês verem como que foi feita a colagem, mas é bem tranquila essa parte. Uma dica que eu dou é que se você precisar fazer algum retoque, vira do verso, né? Vira a parte de trás do cartão ou da tela que você está usando, e aí você vai cortando toda a rebarba que sobrou. Se sobrou, às vezes não fica certinho, mas se sobrar você pode utilizar tanto uma tesoura como um estilete para fazer aparar essa rebarba. Lembre-se de deixar secar bem, tá? Antes de continuar. O meu, apesar de eu parecer que eu tô continuando na mesma hora, eu tenho os cortes no vídeo, então eu sempre deixo ele secar bem antes de continuar fazendo outras atividades, tá? Então, terminando de colar os tijolinhos, praticamente a gente já terminou a primeira parte, que é o cenário e aquela decoração de parede. Vou colar agora o último tijolinho e praticamente finalizamos. E ficou assim, tá vendo? Dá pra fazer como se fosse um piso de madeira, dependendo do que você colocar, ou até um muro. E agora a gente vai colar aquela decoração, agora que tá tudo seco, os tijolinhos, aquela decoração que a gente fez. Esse é o verso e o outro lado é a frente. E você também pode inverter, caso você ache mais bonito esse lado do que o outro. Tá? É só na hora de colar as fitinhas você inverter. E vamos colar aqui no canto direito superior. E ficou pronto o nosso cenário, nossa primeira parte da aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho trabalhoso essa decoração de parede, mas vale super a pena. E pode ser utilizado em outras atividades dentro dessa arte que é o Kili, tá bom? E aguardo vocês para a segunda parte. Até mais. Tchau, tchau.